Olá pessoal, a gente fez um vídeo curto anunciando sobre isso e agora vamos fazer um vídeo um pouco mais longo, não longo, mas um pouco mais detalhado do nosso programa de pré-análise de elegibilidade para o EB2NW e que também vai servir para outros vistos. Fiquem ligados. Como alguns de vocês já sabem, a gente está fazendo um programa de pré-avaliação de currículos para verificar a elegibilidade para o EB2NW. Tá? E também pode servir para outras categorias, nós vamos depois adaptar para outras categorias esse programa. Para que isso? Para que a gente faz esse programa? Esse programa é para você não ter que pagar uma consulta para ouvir uma coisa que às vezes todo aquele tempo da consulta vai ser perdido porque você às vezes não tem elegibilidade. Você pode ter até uma carreira boa, mas para o EB2NW especificamente, você não está tendo uma boa elegibilidade. Você tem uma chance muito grande de ser negado no processo. Tá? Então, a gente faz essa pré-análise porque, primeiramente, a gente não trabalha como vendedores, como esses consultores, essas empresas sabem como é que é, né? Você nunca fala com um advogado na consulta, você fala com um vendedor. O vendedor tem uma cota para vender na semana, no mês, sei lá. Então, você aparece lá, ele olha para o seu currículo, qualifica, beleza, pode pagar aqui $30 mil, quanto seja que eles cobrem lá, e a gente vai fazer um caso bom para você. Depois você não fala mais com ninguém, né? Aqui não, aqui a gente tem a consulta que só pode ser feita por advogados. Temos aqui 4 advogados, vamos contratar mais, mas agora temos 4 advogados, somos eu, Júlia Montenegro, João Matheus Loyola e Patrícia Mendonça. Qualquer um desses 4 advogados pode dar uma consulta completa sobre a EB2NW ou sobre qualquer outro tipo de visto ou processo ou benefício de imigração. Agora, no tocante ao EB2NW, a gente vê que muita gente às vezes agenda uma consulta e paga o valor da consulta, chega por 30 minutos, uma consulta em pessoa de 1 hora. E essas consultas, elas podem sair caras se você não qualificar. Se você qualificar, já sabe que qualifica, não tem problema, porque a consulta vai ser depois descontada dos honorários, então você não vai perder nada. Agora, se você faz uma consulta só para ouvir que não qualifica, aquele valor foi perdido, porque você ocupou um espaço em nosso calendário, em nossa agenda, talvez não vá se transformar em um processo. Então, por essa razão, a gente fez a pré-análise. Então, na pré-análise, você preenche um formulário inicial, com as informações da sua experiência, tá? O seu dado de contato, normalmente pode mandar o seu currículo, e isso vai servir para a gente fazer uma análise inicial da elegibilidade. Já com essa análise, a gente pode dizer, você tem um caso forte, você não tem um caso forte. Se você não tiver um caso forte, você pode ainda agendar uma consulta para ouvir outras opções que, porventura, possamos ter para lhe oferecer, para sugerir. Se você qualificar, pode agendar sua consulta também, sabendo que nós vamos agora discutir em detalhes como você é elegível, por que você é elegível, qual a estratégia para o seu processo. Coisa que, obviamente, os vendedores não fazem. Eles não sabem a estratégia do processo. Eles sabem vender. A gente aqui vai contar para você a sua estratégia, vai formular a estratégia com você e dizer a você como vai ser processado esse caso. Então, uma vez que você mandou o formulário, e verificamos que você qualifica para o EB2NW, você vai ser avisado, a resposta positiva, você sim qualifica, está elegível, tem um caso forte, daí nós vamos então marcar a sua consulta. Se você quiser fazer a consulta, pode fazer, se não quiser, já está verificado, você qualifica realmente, mas pode marcar a sua consulta, daí nós vamos discutir, você pode discutir com uns advogados aqui, a estratégia do seu caso, nós temos já padrões aqui para quase todas as profissões, o que não tiver a gente tem como adaptar. Você vai saber também a sua estratégia no processo, quais seriam nossas sugestões para estratégias na hora de você demonstrar a elegibilidade não só para o EB2NW, como também o merecimento do National Interest Waiver, que é a parte discricionária do EB2NW. Então, daí você vai então ter a consulta e resolvendo realmente fazer o processo com a gente, nos contratar, vai ter um contrato,
você vai ser então encaminhado ao time do EB2, que hoje é supervisionado por Cíntia. Cíntia é a nossa supervisora geral do EB2, e Cíntia vai nomear um paralegal que vai estar trabalhando com você com a documentação. Esse paralegal não vai lhe dar consultas legais, tá? Consultas legais somente com os advogados. Mas se você tiver alguma pergunta que envolva a consulta legal, pode perguntar ao seu paralegal, ele ou ela vai trazer na nossa reunião semanal, nós vamos discutir aqui com os advogados, ele ou ela vai ter a resposta para você já de pronto. E se você preferir agendar diretamente com os advogados também, pode fazê-lo sem nenhum problema. E nós vamos ter o maior prazer de discutir com você, tá? Esse é o grande diferencial, na verdade, entre fazer o processo com história de advocacia e fazer o processo com paralegais, consultores, pessoas que não sabem não sabem a estratégia para você no processo, não tem às vezes licença para lhe dar essa consulta, mas estão aí dando do mesmo jeito. Então a diferença é essa, você sempre vai ter acompanhamento aqui dos advogados quando precisar. Essa pré-análise é muito importante. Se você não qualificar, nós podemos sugerir a você outras opções, tá? Podemos sugerir, por exemplo, um EB3 às vezes. Quase todo mundo qualifica para o EB3. Né? Tem umas formas de fazer mais rápido, tem formas que vão demorar um pouco mais. Isso precisa de análise também. Mas pelo menos para o EB2NW, você sabe se tem um caso forte, se tem um caso fraco, se tem um caso que pode ficar forte e o que fazer para fazer ele ficar um caso forte. E aí você sabe depois como fazer isso acontecer. Então é muito importante ter essa pré-análise para você não ter que gastar somente com a resposta que a gente pode dar para você em 2, 3 minutos. A consulta não é para analisar se você qualifica ou não. A consulta é para ver como você qualifica, qual a estratégia melhor para o seu processo, discutir as suas opções, mas essa análise pode ser feita de graça e você está convidado a mandar o seu currículo, preencher o nosso formulário bem curto, tá? O link vai estar aqui na descrição, nós vamos verificar e retornar para você brevemente, para que você possa então se qualificar, se tiver um caso forte já nessa primeira análise, fazer a consulta. Lembrando que essa análise não quer dizer que seu caso vai ser aprovado. Se a gente falar que seu caso é forte, quer dizer que o seu caso tem um bom potencial de ser aprovado. Não quer dizer que ele vai ser aprovado, porque nós sabemos, gente, infelizmente, temos oficiais que não aprovam ninguém. Nem mesmo o Albert Einstein, para ensinar física, vai dizer que ele não qualifica. Então, Jesus Cristo, se quiser ser pastor, vai falar que ele não tem muita experiência com religião. Então, esses oficiais de imigração existem, infelizmente. Eles estão lá trabalhando no USCIS. Felizmente, o ano passado foram só 8%. Mas 8% fazem um estrago muito grande, tá? Tem muitos casos, esses 8% são muitos casos que foram negados e vão ser negados, não importa quem aplicar e como se aplicar, vai ser negado e pode ser depois reaplicado. Mas é bom você saber que tem um caso forte, porque aí você só vai ser negado se pegar esses oficiais, esses 8% dos oficiais aí que negam todo mundo. Mas você não vai ser negado num oficial normal. Essa é a nossa promessa. Honestidade, esclarecimento das coisas para você, com toda a honestidade, para que você entenda se realmente tem a elegibilidade, se realmente tem um caso forte ou não, tá? Então, esse é o seu caminho para saber fazer essa pré-análise e depois poder agendar a sua consulta, tá? Esperamos que vocês que tenham qualificação para a categoria B2, ou vocês querem saber se tem a qualificação para a categoria B2, e sobretudo para fazer sobre o National Interest Waiver, o NW, que mande seus currículos para a gente, tá? Vamos ter o maior prazer em retornar para você brevemente e nos veremos na consulta, se você tiver um caso forte, obviamente. Obrigado, pessoal. Se você não subscreveu no nosso canal, por favor, subscrevam, aperte o sininho para ser notificado quando subirmos vídeos novos e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.